Paz, que o Senhor te abençoe e faça a sua luz resplandecer sobre ti. Gente, eu tô com uma palavra aqui, meu Deus, que palavra poderosa. Que palavra poderosa. Jesus, esqueci de ligar a luz, tem que dar luz, né? 2 Tessalonicenses 2:4. Dá o like, compartilha, mande para mais pessoas. Eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 2:4. Mas, como fomos aprovados de Deus, ou aprovado por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homem, mas a Deus que prova o nosso coração. Eu vou ler de novo. Mas, como fomos aprovados por Deus, nós fomos aprovados por Deus. Deus nos aprovou para quê? Para que o Evangelho nos fosse confiado. Sim, pregamos o Evangelho, não para agradar o homem, mas agradar a Deus, o Deus que prova corações. Que riqueza! Deus, ele investiu em nós, deu seu Filho na cruz por nós. Você já parou para pensar nesse versículo? Fomos aprovados por Deus para que o Evangelho que Ele nos confiou, para que nós falamos do Evangelho com excelência. O apóstolo Paulo diz, procura manejar bem a palavra de Deus e não tem de que se envergonhar. Procure manejar bem a palavra de Deus. Você foi aprovado por Deus. Diz o versículo, fomos aprovados por Deus. E nós vamos ser provados provados para ser aprovados. Um estudante, ele tem que estudar para ser aprovado. Um bacharel em direito, ele tem que estudar, fazer boas provas para passar na OAB e se tornar um advogado. Um atleta, ele é provado, ele é testado, ele tem que treinar muito para que ele consiga passar para o campeonato das Olimpíadas. Os que são chamados por Deus são testados pelo Senhor para ser aprovados. Nós somos provados por Deus e aprovados pelo Senhor. Que o Senhor te aprove e não te desaprove, tá? Então eu quero começar com Cristo. Jesus foi provado e aprovado por Deus como homem. O Senhor Jesus. Primeiro, Jesus passou várias provas como homem para depois ser aprovado por Deus. O apóstolo Pedro afirmou isso no seu discurso no dia de Pentecostes, dizendo: varões israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vocês bem sabem, no dia do batismo com o Espírito Santo. Jesus foi muito provado e aprovado. 2. No batismo das águas. Jesus foi provado com Deus provado por Deus quando se submeteu ao batismo das águas. Porque o batismo nas águas de João, de Mateus 3, 16, 17, é o batismo para arrependimento e ele não tinha pecado nenhum, mas ele se submeteu, foi provado e aprovado porque foi obediente. A pergunta é, você tem sido obediente ao Senhor? Em Mateus 4, do 1 ao 11, ou Lucas 4, Jesus foi provado por Deus quando enfrentou o diabo. Ele foi provado.
3 vezes o diabo tentou. Se tu és filho de Deus, transforma pé de pão, lança do pináculo abaixo, levou ao monte bem alto, mostrou todo o reino, toda a glória e disse, todo o reino, deixa eu enfatizar para você entender, e toda a glória. E Satanás disse, tudo isso te darei. Ele disse que tudo era de quem? Todo o reino, toda a glória, todo o poder, o glamour era de quem? É dele. E ele disse que daria para Jesus. Subestime não. Não pense que ele é um cachorro vira-lata, não, que ele não é não. Todo o poder quem tem é Cristo. E maior é quem está em nós. Glória a Deus. Mas Jesus foi tentado. E Jesus venceu. Nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus. Vai, Satanás. Está escrito, só a Deus servirá, só a Deus adorará. Jesus foi aprovado por Deus diante dos seus discípulos quando desce ali. Elias, Moisés e o pai, Pedro, Tiago e João, Jesus fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Já glorifiquei e vou ainda glorificar ainda mais. Para finalizar, Jesus foi aprovado por Deus quando em tudo foi tentado, nunca pecou e nem engano algum se achou na sua boca. 1 Pedro 2, 22. Nós também somos provados e aprovados por Deus. O Senhor nos prova da mesma forma que Jesus foi provado e aprovado por Deus, como homem, todo servo do Senhor são também provados e aprovados por Deus. O apóstolo Paulo, ele vai afirmar aqui que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus, servir a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Romanos 14, 18. Eu quero ler para vocês 2 versículos aqui especiais que fala que o Senhor nos prova. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele prova quem ele quer aprovar. Deus, ele prova quem ele quer dar vitória. Deixa eu destacar. Existem pessoas que procuram o problema, caça o problema, vive uma prova porque procurou a prova, tá? Vive uma guerra porque entrou na guerra, procurou a guerra. Tem pessoas que tá vivendo que procurou. Tem pessoas que não procurou viver guerra, mas está vivendo uma guerra. Não entendi, pastor. Porque Deus provou José, Deus provou Davi, Deus provou, vou destacar 2, José e Jó, mas eles não pecou. Deus provou porque Deus queria honrar, Deus queria exaltar, Deus queria abençoar, mas o Deus que prova é o mesmo Deus que aprova. Mas entre provar, no tempo de provar e aprovar, nesse meio tempo, é o Deus que dá graça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal, porque tu, Senhor, estás. Muito bem, vocês já são bons de Bíblia. Em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Procure te apresentar a Deus aprovado. Jesus Cristo de Nazaré, tem misericórdia, Senhor. Não sei se você entendeu. Procura te apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Novamente, próximo versículo. O apóstolo Tiago também descreve dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o ama. Tiago 1,12. Quem vai morar no céu? O povo que foi provado, que passou por luta, por guerra, por calúnia, defamação, perseguição, que matou leão, matou urso, gigante, mas que no final vai receber a coroa de glória, vai ser aprovado por Deus e ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. Glória a Deus, você foi aprovado por Deus. E o jejum
de 24 horas do Yom Kippur, de ontem, dia 1º, para hoje, que é o dia 2. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, cabeça do ano, virada do ano, do dia 1º para o dia 2, que é hoje, de 18 a 18. Fechamos o jejum hoje, em oração, em consagração. E eu estou aqui declarando a bênção sobre o seu dia, sua casa e a sua família. Pastor, o senhor está gravando, só que você não podia entrar em rede social? Não, eu já gravei antes e já postei antes. Tá certo? Porque não tem zero rede social para mim. Zero. Esse período agora que você está assistindo, eu estou em oração, em leitura da Bíblia, em consagração e orando por você. Amém? Nós temos exemplo de vários homens na Sagrada Escritura que foram provados por Deus. Deus aprovou a oferta de Abel, Deus aprovou o testemunho de Enoque, Deus aprovou a retidão de Noé, Deus aprovou a fé de Abraão, Deus aprovou Moisés, achou fiel, Deus aprovou Davi, tá certo? Deus aprovou Daniel, Deus aprovou Jó, Deus aprovou Jesus Cristo, também aprovou o caráter de Natanael. Tá bom? O que mais? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine, e que o Senhor faça a luz dele resplandecer sobre ti, e que o Senhor te dê a paz. O Senhor abençoe seu dia, seu trabalho, sua casa, sua família, para a glória dele. Amém? Quem é de São Sebastião do Passé, hoje tem culto, tá ok? Deixa eu dar as referências aqui dos últimos textos que eu falei aqui. Abel, Hebreus 11:4, Enoque, Hebreus 11:5, Noé, Gênesis 7:1, Gênesis 15:6, Neemias 9:7, Salmo 89:20, Jó 1:8, 42:7, Daniel 10:19, Natanael 1:47 de João. Quando eu falo 1 é o capítulo, 47, depois é o versículo. Fica com Deus, fique na paz. Fui, um beijo no seu coração.